para conversar comigo e para entender essa crise entre governo e Congresso, ponderar qual que é o lado aí do PT, o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa. Olá, tudo bem? Um grande prazer poder estar aqui com vocês do Matinal. Pois não. Senador, muito obrigada. Obrigada por topar participar do Matinal hoje. Dia quente, então já começo perguntando para o senhor, senador, Supremo é o único caminho mesmo? Isso vai esgarçar ainda mais a corda com o Congresso ou não? Veja, nesse caso do questionamento que o governo pretende fazer junto ao Supremo Tribunal Federal, não se trata apenas do próprio debate sobre o tema do decreto legislativo que trata do IOF. Não se trata apenas do IOF. Na verdade, o que se trata é da prerrogativa do governo, que nesse caso não foi considerada pelo Congresso Nacional. É uma prerrogativa do governo promover ajustes nesse imposto, o imposto sobre operações financeiras, e, portanto, não caberia ao Congresso Nacional aplicar um decreto legislativo no sentido de eliminar a decisão que foi tomada pelo governo. Ou seja, o que está em jogo não é apenas o IOF e os recursos que ele representa para o governo, para o equilíbrio fiscal, para o cumprimento do arcabouço fiscal. Significa, acima de tudo, que o governo precisa preservar a prerrogativa constitucional que tem de poder editar esse tipo de decreto quando diz respeito ao IOF e, com isso, preservar, não é, aquilo que é uma atribuição constitucional do governo. A gente ouviu aí nos últimos dias alguns recados por parte do Hugo Mota e de outros parlamentares no sentido de que ir ao Supremo para discutir isso tensionaria ainda mais a relação com o Congresso. Gostaria de ouvi-lo com relação a isso. Veja, eu acredito que não. Da mesma forma que o Congresso usa as suas prerrogativas e não cabe ao Executivo questionar, muitas vezes não cabe sequer ao Supremo Tribunal Federal questionar, e o Congresso defende com unhas e dentes, com toda a correção, o cumprimento dessas prerrogativas que tem, da mesma forma é o governo. O governo não está declarando guerra a ninguém, nem tem uma leitura de que exista algum tipo de guerra sendo declarada pelo Congresso contra o governo. O governo vai tocar adiante essa ação, mas o tempo inteiro mantendo todos os canais de negociação abertos para que nós possamos encontrar uma saída que é importante não para o governo, nem apenas para o Congresso Nacional, mas para o país. Então, ao mesmo tempo em que o governo está entrando no Supremo com essa ação, ele está inteiramente aberto à negociação, tem procurado a negociação e nós esperamos que a negociação tenha sucesso. E por que, na leitura do senhor, por que as coisas parecem que ficaram mais difíceis nesse trato com especialmente com o presidente Hugo Mota, mas também ali no Colégio de Líderes? O que aconteceu aí nesses últimos meses para deixar a gente nessa posição? A gente viu para deixar o governo nessa posição, a gente viu uma reunião do ministro Haddad com o Mota, no qual o Mota saiu e falou, não, foi uma reunião histórica. Depois as coisas começaram a tomar um rumo diferente do que pareceu ali na saída daquela reunião. Por quê, na leitura do senhor, senador? O que está acontecendo? Eu acho que há um conjunto de fatores, não é? Já existe no Congresso Nacional abertamente um processo de disputa que já diz referência à eleição de 2026. Uma parte significativa do Centrão, aliada à extrema-direita, quer antecipar esse debate, e, como tal, já dá uma conotação de enfrentamento eleitoral a esse relacionamento. Lógico que essa não é a posição do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. Mas aí se somam outros fatores, né? Esse eterno problema do cumprimento, da execução das emendas parlamentares. Hoje eu chego a dizer, brincando, que seria necessário criar um ministério para a execução de emendas parlamentares, tal o esforço que isso demanda da parte do governo.
e o tempo inteiro são cobranças que existem. Ninguém lembra que o orçamento foi aprovado muito tardiamente. Isso faz com que os prazos para a execução orçamentária também se tornem mais tardios. Existem outras questões que também não estão na esfera de solução do governo, que é a leitura que muitas pessoas no Congresso Nacional fazem de que o Supremo estaria querendo colocar o Congresso numa espécie de canto da parede com as investigações que tratam da aplicação dos recursos do antigo orçamento secreto. Então, são muitas coisas que estão somadas e eu acredito que também as pressões que são exercidas por setores que têm interesses no Congresso Nacional, não é? E esses setores, por meio dos seus lobbies, hoje fazem uma pressão intensa sobre o Congresso Nacional e, como tal, procuram derrubar medidas do governo que têm o objetivo de fazer com que alguns desses setores que nunca pagaram imposto no Brasil possam contribuir um pouco para esse esforço fiscal. Então, na leitura do senhor, execução de emendas, 2026 à vista, né? Então, partidos já começando a se organizar, se reorganizar com relação a isso, e pressão de alguns setores aí do empresariado, né, sobre os parlamentares. É isso que o senhor fala. É difícil de o governo conseguir resolver alguns desses, né? Com relação ao das emendas, que é algo que o governo consegue resolver, a gente viu uma liberação recorde aí de emendas nos últimos dias. O senhor acha que isso tende a melhorar o clima com os parlamentares ao longo desta semana? Sim, eu acredito que sim. E acredito também que esse clima vai melhorar, porque de tudo que nós temos ouvido das pessoas que atuaram como interlocutores junto ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, nenhum dos dois colocou qualquer posição de fim de qualquer tipo de relacionamento ou de interlocução ou de negociação, de modo que nós continuamos acreditando que o diálogo vai ser retomado e nós vamos encontrar saídas que possam agradar a todos. Veja, há uma pauta para ser votada no Congresso, existe o projeto que trata da redução das isenções fiscais. Se for aprovado, ele pode cumprir um papel importante. Nós temos agendas que são caras à população brasileira, especialmente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que também é do interesse do Congresso Nacional, é lógico, é óbvio, e eu acredito que medidas como essas vão avançar e vão desanuviar o clima no Congresso. Agora, existem coisas também que são da própria decisão do Congresso. Aí eu não falo do relacionamento entre Congresso e governo, mas do próprio relacionamento do Congresso com a sociedade. E uma delas foi esse aumento do número de deputados federais que a população não entendeu e não aceitou. E, às vezes, querem atribuir ao governo uma ação como essa. Como é possível? Como é que o governo, que tem tanta dificuldade para responder aos ataques que recebe da extrema-direita por meio das fake news e dos discursos de ódio, vai estar ocupado em atacar o Congresso Nacional, com o qual o governo tem um bom relacionamento e precisa manter esse bom relacionamento? Aí o senhor vem falando do diálogo, do bom relacionamento, diz que em nenhum momento houve uma falha aí na interlocução entre os presidentes das duas casas e o governo e o Planalto, mas a gente tem notícia aí nos últimos dias de algumas tentativas até de contato de alguns ministros do governo com o presidente Hugo Mota que ficaram sem sucesso, né? Quem que precisa fazer essa interlocução a partir de agora? É preciso ter, antes da viagem do presidente Lula para Buenos Aires, por exemplo, uma reunião do próprio presidente com os presidentes das casas? Qual que é a avaliação do senhor? A gente sabe que Brasília está mais esvaziada essa semana, né? Não, esse diálogo está existindo. Ele nunca deixou de existir. Durante uns 2 ou 3 dias, foi dado, assim, praticamente de uma forma coincidente, um desejo
das lideranças dos presidentes lá no Congresso Nacional de deixar a poeira assentar, e o governo também, que esperou aí para que o ambiente se desanuviasse e nós pudéssemos voltar a fazer essa conversa. E essas conversas já estão acontecendo. Eu acredito que em algum momento dos próximos dias, talvez na volta do presidente, ele volte a conversar diretamente com os presidentes das duas casas, né? Mas esse terreno tem que ser pavimentado para que não haja uma frustração e isso seja ruim, tanto para o governo quanto para os presidentes das duas casas. Eu sou muito otimista no sentido de que nós vamos conseguir retomar esse diálogo. A outra coisa que é importante é que ambas as partes, né, precisam ouvir menos fofocas, né? O que não falta aqui em Brasília são pessoas que pretendem criar, não é, um ambiente de confrontação, um ambiente de, digamos assim, de uma chateação. Não é? O ministro Haddad, por exemplo, foi vítima aí de algumas dessas fofocas, né? Junto aos presidentes, para dizer que ele teria dito isso, aquilo outro. Não, ao contrário. O presidente Haddad tem sido sempre muito cordato, muito respeitoso nessa relação. Agora, obviamente que ele precisa defender a posição do governo e está fazendo muito bem. Se o governo Lula, que foi eleito para tentar reduzir desigualdades, para promover justiça social, justiça tributária, não pode defender os seus pontos de vista, então isso aí é algo que está, digamos assim, inteiramente equivocado na relação. Mas eu não creio que isso aconteça mais. Senador, vou fazer uma última pergunta, mas antes eu queria também falar que se alguém que estiver nos escutando aqui, acompanhando a gente aqui no chat, que eu estou vendo que tem bastante gente, William, Bel, Sandra, Luísa, Leandro, quiser mandar uma pergunta, aproveitem e mandem aqui no chat que eu faço a pergunta também para o senador. Senador, com relação ao projeto que amplia as faixas de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos, um projeto considerado bastante importante aí pelo governo, está com a relatoria do deputado Arthur Lira. Eu li uma notícia ontem, acho que é da Rádio Landim, dizendo que o governo e o próprio Lira acertaram de esperar um pouquinho para trazer o relatório disso, porque o ambiente está muito tumultuado nessa semana no Congresso, nessa relação. Qual que é a expectativa do senhor em termos de timing do debate sobre imposto de renda? Quando que isso deve começar a esquentar no Congresso? Olha, eu acho que não precisa ser tão rápido a ponto de o rescaldo desses problemas que nós tivemos atuarem sobre o debate no Congresso Nacional e a votação dessa matéria, mas também não tão longe a ponto de comprometer digamos, a viabilidade da vigência dessa proposta a partir do começo do ano que vem. Então, tem sido aventada a possibilidade de que o relator apresente a sua proposta no começo de agosto. Não me parece algo que inviabilize, é adequado, pode ser feito dessa maneira. O que nós estamos mais preocupados é o conteúdo. O que é que vai acontecer para que haja, no projeto ou no relatório do deputado Arthur Lira, não é, a compensação. Não é? A compensação, na visão do governo, tem que ser feita dentro dessa linha de que quem paga mais contribui com mais. Quem paga não, quem ganha mais contribui com mais. O governo está propondo que aquelas pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano possam ter uma tarifa, uma alíquota mínima de 10% da sua renda para garantir que todas as pessoas que ganham até R$5 mil possam ser isentas do imposto de renda. Isso é muito justo. Não é? Quem ganha até R$5 mil, obviamente que não são pessoas totalmente remediadas, mas são pessoas que são de uma classe média
digamos assim, emergentes, né? Que precisam desse recurso para que a gente possa movimentar a sociedade, para que elas possam ter um padrão de vida e de consumo melhor. Então, é importante que essa compensação não venha como esse debate que está aí. Todo mundo quer ajuste fiscal, mas os empresários, uma parcela do Congresso, querem ajuste fiscal, tirando recursos de programas que atendem a população de baixa renda. Isso aí não é possível. Mas se nós tivermos essa compensação por meio de uma cobrança de imposto de quem tem mais, ou de alguma proposta criativa que não venha a onerar as pessoas pobres, com certeza nós poderemos chegar a um denominador comum. Senador, então aqui uma da nossa audiência pergunta como que é a escuta do cidadão, do que o cidadão pensa, né, por parte dos parlamentares. Como que é hoje essa articulação? Veja, as formas de consulta hoje são muito diferentes, né? Com a ascensão das redes sociais, na verdade, somos nós que vamos atrás daquilo que a população está dizendo pelas redes sociais, do que a mídia está manifestando por intermédio dos seus meios de comunicação, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa, não é? E pelo que nós estamos podendo acompanhar, há um sentimento muito forte na sociedade hoje de que não é possível que a classe média e as pessoas mais pobres continuem bancando o funcionamento do Estado por meio dos seus impostos. O governo não está propondo nada de absurdo. Por exemplo, agora, nesse debate sobre o IOF e a substituição de parte daquele decreto, o governo está propondo que o que é que aconteça? Que aumente o imposto sobre bets. Essas bets são, depois do surgimento do cigarro, eu acho que são a pior tragédia que tem acometido a população brasileira. São milhões de famílias que estão se desestruturando porque esse jogo, essas bets, elas terminam desenvolvendo nas pessoas uma dependência grave, uma dependência psicológica grave, faz com que as pessoas dilapidem o seu patrimônio para poderem apostar, pagar as suas dívidas, enfim, não é? Nós estamos querendo que os bancos paguem mais impostos. Quem acompanha a divulgação de informações sobre a lucratividade dos bancos sabe claramente que eles não estão dando a contribuição que poderiam dar para essa busca do equilíbrio fiscal. E as outras medidas também, todas elas vão na linha de não prejudicar a população mais pobre e atingir o mesmo objetivo. Eu falei que era a última, senador, mas vou fazer uma rapidinha aqui. O Leandro no chat também está perguntando, o argumento do Congresso tem sido na direção do corte de gastos, não do aumento de tributos. Que possibilidade o senhor vê para equilibrar essa balança? Olha, o governo está fazendo corte, sim. Todo mundo acompanhou o tanto de recursos que foi contingenciado. E, na verdade, isso, inclusive, já tem algum nível de repercussão na execução das políticas dos ministérios, né? Mas o governo está fazendo contingenciamento, está fazendo bloqueios, o governo está preocupado com um ajuste estrutural. Todos nós estamos vendo que as despesas obrigatórias têm crescido muito e é necessário dar uma sustentabilidade a isso. O governo não abre mão disso. Agora, o que nós entendemos é que a conquista do equilíbrio fiscal não pode ser apenas por parte de um dos poderes e também sem envolver a sociedade. A sociedade, principalmente o empresariado, ele precisa, por exemplo, ter uma redução das isenções tributárias que existem no Brasil. É um absurdo, acho que em nenhum lugar do mundo existe isso. Nós vamos atingir R$1 trilhão de isenções tributárias, ou seja, impostos que deveriam ser pagos, mas que não estão sendo porque
o governo ou os governos, em vários momentos, deram essas isenções. O Congresso Nacional, ele cobra do governo, mas o Congresso Nacional também não tem feito o seu esforço. Não é fácil. O governo precisa levantar algo em torno de 30 bilhões para chegar com tranquilidade ao déficit zero até o final do ano, talvez um pouco mais. E o governo está procurando recursos de todo lado. E o Congresso Nacional tem mais de 50 bilhões de reais do orçamento da União em emendas parlamentares. Por que é que o Congresso Nacional também não dá a sua contribuição? O Poder Judiciário, que vive do duodécimo do orçamento da União, ele também poderia dar uma contribuição, reduzindo esse duodécimo a partir da eliminação dos supersalários, do pagamento de vantagens que, concretamente, são abusivas. Né? Então, eu acredito que o que nós estamos precisando no Brasil é uma coisa parecida com aquela quando decidimos que o judiciário deveria ter um controle externo. Eu me lembro que naquela época o Poder Judiciário, o Executivo, o Congresso Nacional se sentaram a uma mesa, discutiram e nós conseguimos produzir uma legislação consensual. Por que não é possível agora haver esse entendimento? Agora, para haver esse entendimento, todo mundo tem que estar disposto a dar a sua contribuição. Senador, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Matinal, agradeço muito. Como aqui a gente fala que a gente também gosta de tratar os assuntos com leveza, vou contar para o senhor que passei o carnaval no estado do senhor esse ano, pulei carnaval em Pernambuco e deixar essa recomendação aqui para quem estiver nos acompanhando. Acho que é uma das coisas que, como brasileiro, todo mundo tem que ir um ano para conhecer. Eu acho que você não vai deixar de ir nunca mais.